Hora de conversar com Juliana Rosa. Bom, não sei se eu vou dizer surpreendido, mas é sempre uma surpresa, né? Hoje com a morte de Delfim Neto aos 96 anos de idade, Juliana. O que vai ficar do Delfim para a história? Bom dia para você. Pois é, uma figura tão forte quanto polêmica, né, Megali? Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte, boa semana. O ex-ministro Delfim Neto foi o ministro mais poderoso. Ele esteve à frente naquele milagre econômico estava olhando aqui, de 1967 a 1973, a economia brasileira acumulou um crescimento de 85%. A renda per capita dos brasileiros aumentou 62%. Esse milagre econômico que foi marcado na história e que culminou numa crise da dívida externa brasileira que só foi resolvida na década de 90 pelo negociador da dívida, o Pedro Malan. E ele trabalhou nos governos militares e no período mais duro da ditadura militar, apoiou ali, votou a favor do AI-5, e depois disso tudo, até pouco tempo atrás, era uma pessoa muito presente, muito poderosa ainda, ajudou o Partido dos Trabalhadores a chegar no poder, era consultado pelo governo Lula, por grandes empresários, escrevia artigos, e o que fica para mim, Megali, Sheila, Carlinha, era o jeito que ele falava, um grande frasista, mesmo para fazer críticas e responder ali a situações onde ele era colocado a se posicionar, ele sempre fazia suas críticas, mas de forma muito sutil e muito inteligente. Então, ele é conhecido como um grande frasista. Em qualquer plateia que a gente estava ali ouvindo Delfim Neto, você podia até discordar dele, mas ele era uma pessoa que falava de uma maneira tão encantadora, ele encantava, era encantador de plateias, era engraçado, era inteligente, então me lembro, acho que fica muito essa marca dele como essa pessoa que sabia fazer suas críticas, sabia ser ácida, era bastante complexo, né, por essa história toda envolvendo o período militar e o milagre econômico, mas sempre uma pessoa muito gentil, inteligente e grande frasista. Ô, Ju, vamos terminar com um dado aqui do dia. Saiu o Boletim Focus, previsão rapidamente de inflação mais alta no Brasil? Pois é, saiu agora há pouco o Focus, aquela pesquisa semanal do Banco Central, mostrando que a previsão de inflação para esse ano subiu mais uma vez, agora está em 4,2%, lembrando que a meta de inflação é 3%, e o limite da meta de inflação do Brasil é 4,5%. Então a gente já está perigando ali, caminhando em direção a esses 4,5% de inflação para 2024. Para o ano que vem, houve uma redução da previsão de inflação, mas ainda ali perto dos 4%, né? Embora a gente esteja vendo uma inflação no Brasil que está mais pressionada, que está mais difícil de cair, as expectativas não apontam necessidade de alta de juros. Por enquanto, aqui as previsões de juros seguem no patamar atual, que é 10,5%. Na semana passada, a gente falou aqui bastante de inflação e a gente teve, embora uma deflação de alimentos, que é a notícia boa, por conta aí do final dos impactos com a tragédia do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a gente está vendo que o dólar alto já está pesando bastante nos preços, principalmente de produtos da indústria na economia brasileira. Isso ficou muito claro na sexta-feira, quando saiu o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do mês de julho. Daqui para frente, a gente precisa entender se o mundo vai acalmar, né? Depois daquela semana dura, aliás, foi uma semana da barata voa, como a gente falou, de pânico, né? Então todo mundo quer saber, vem cá, foi um exagero? Tem risco de ter aquele pânico de novo? As análises todas apontam que houve uma conjunção de fatores que levou àquele pânico, da segunda-feira principalmente. Mas no Japão, o vice-presidente do Banco Central do Japão disse que não vai aumentar juro por enquanto, então isso já dá uma acalmada. Não significa que não vai aumentar mais, então a gente tem essa dúvida no momento em que o Japão voltar a subir juros, se pode gerar
de novo, algum barata-voa no mercado. Lembrando que o Japão teve taxas negativas, né, durante muito tempo. Então, o pessoal pegava dinheiro, a taxa negativa, para investir em países que pagavam mais, aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente ainda pode sofrer com um aumento de juros no Japão. E a outra questão que a gente vai acompanhar essa semana são mais indicadores para saber se, de fato, o risco de recessão nos Estados Unidos é um risco pequeno, que é o que é considerado hoje, ou se podemos ter outra surpresa e aquele pânico de novo de recessão. Mas o cenário não é de recessão nos Estados Unidos. Então, a gente vai ficar de olho essa semana para ver se confirma um cenário menos tumultuado do que foi o da semana passada, viu?